Olá, tudo bem? Eu sou o professor Victor e juro que eu gostaria de falar com você a respeito de juros. Vamos lá. Eu falei vamos lá e o braço eu mexi depois, mas tudo bem. Vamos lá? Vamos? Seguinte, a aplicação de percentuais em cima de um dado valor, para que esse valor seja corrigido, repetidas vezes, ele aparece bastante no vestibular. Em dois formatos, numa composição de juros que a gente chama de compostos e outra numa composição de juros que a gente chama de simples. Eu gostaria de analisar essas duas situações com você hoje de uma maneira bem prática, com valores numéricos, para que você possa apreender esse conceito a partir dos valores apresentados, ok? Tudo bem? Lembre-se, quando você trabalha com números, isso faz muito sentido para o teu cérebro, certo? O cérebro não trabalha bem com letrinhas, né? No sentido de que mensurar valores faz com que ele coloque esses valores num dado patamar e possa observar como é que esses valores se comportam. É isso que eu quero com esse exemplo aqui. Tá? Então, ó, exemplo com dados bem simples. Eu vou colocar R$100 no mês 0 numa conta. O banco vai me prometer 10% ao mês, ok? E eu vou corrigir esse valor pelo menos 2 vezes para você ver como é que ele se comporta, tá certo? Então vamos lá, depositei esses R$100 no mês 0, ele me prometeu 10%, tá aqui depositado. Passado um mês, esses R$100 vai ser corrigido em 10%. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar estes R$100, eu vou multiplicá-lo por 1 mais 0,1. Lembra? A gente faz isso, né? Já faz algumas aulas, né? A gente acrescenta 10% multiplicando por 1 mais 0,1. E estes R$100, eles vão virar 100 e... Ai, de novo tomei esse choque. Ai, 110. 110 volts. Ai, Vitor, você voltou de novo para essa piada? Sim, sim. Volts sempre também comigo. Volts sempre. Então, ó, tá, bom. Então, no final desse primeiro mês, ou passado esse mês, eu vou ter R$110. Até aqui, não tem nenhuma novidade, a gente já fez algo parecido com isso em outras situações. Então, isso aqui é 110 ou a gente pensa em R$110. O valor foi corrigido. Legal. Esses R$110 que estão aqui no primeiro mês aplicados, eles vão continuar sendo aplicados e vai passar mais um mês. Então, nós vamos ter uma segunda correção. Dada essa segunda correção, o que vai acontecer? Os R$110, ou seja, dada a segunda correção, passado o segundo mês, esses R$110 vão receber mais um acréscimo de 10%, porque todo mês você vai ter esse acréscimo, tá certo? E isso aqui vai ser, então, 110 vezes 1,1, que vai dar os 110 mais 10% dele, que é 110 mais 11, R$121. Até aí também nenhuma novidade, né? Eu fiz a correção novamente. Só que eu quero pegar um padrão nesse processo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar da seguinte forma. Ó, eu vou colocar um ou aqui. Da mesma forma que eu coloquei aqui, só que agora eu vou escrever um negócio diferentezinho. Quem é esse 110? De onde ele veio? Com quem ele anda? Como casá-la? Como... Tá, esquece. Esses R$110... ele é esse 100 multiplicado por 1 mais 0,1. Então imagine, no lugar do 110, esse 100 vezes 1 mais 0,1. 100 vezes 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,1. Olha que interessante. Eu vou reescrever essa expressão assim, ó. No lugar do 110, eu vou pensar em 100 vezes 1 mais 0,1. Tá? Então, por enquanto, ó, eu só escrevi o 110. Só que esse 110 está sendo multiplicado por 1 mais 0,1. Ao invés de escrever de novo vezes 1 mais 0,1, eu vou colocar aqui ao quadrado. Certo? 1,1 ao quadrado é 1,21 vezes esse 100, vai dar os mesmos R$121. Ok?
Tá, Vitor, mas e daí? E daí que eu acabei de pegar um padrão nesse processo. Ih, como assim? Como assim? Olha, quantos meses de correção eu tive até aqui? 2, não é isso? Saí do mês 0, 1 mês de correção, 2 meses de correção. Apareceu um expoente 2 aqui. Ó. Certo? Quantos meses de correção eu tinha tido até aqui, até o mês 1? Começou no mês 0, veio aqui para o mês 1, 1 mês de correção. Olha o expoente 1 aqui, que eu não escrevi, que não precisa, né? Legal? Quantos meses de correção eu tive aqui? 0. Eu posso pensar nesses 100 reais multiplicado por 1 mais 0,1 elevado a 0, que é 1. Então, esses 100 reais estão preservados aqui. Se eu tiver mais um mês de correção, eu acho que eu não preciso nem mostrar para você. Por quê? Porque eu vou pegar estes 100 reais vezes 1 mais 0,1 ao quadrado, que é o 121, e vou multiplicá-lo por 1 mais 0,1. Ou seja, 3 meses de correção, vai aparecer um 3 aqui. Certo? Se eu tiver 10 meses de correção, é só pegar esses 100 reais, multiplicar por 1 mais 0,1 elevado a décima. Ou seja, eu já tenho um padrão aqui nesse processo. Eu já tenho como comparar o valor que eu depositei inicialmente com o valor que eu vou ter daqui a N meses a partir dessas correções. Isso chama-se juros compostos, porque eu tenho uma aplicação de juros e depois uma aplicação de juros em cima do capital e dos juros aplicado e depois uma aplicação de juros aplicado sobre o capital e os juros já aplicado. Tá bom? Olha só, eu vou escrever uma fórmula a partir disso. Quanto que eu tenho no final do processo? Qual que é o capital ao final do processo? O capital ao final do processo vai ser esse capital que inicialmente foi aplicado, capital inicial, ok? Multiplicado por 1 mais essa taxa de juros que a gente colocou, ó, 1 mais a taxa, e eu elevo ao número de meses, dias, sei lá, semanas, eu elevo ao número de períodos que eu preciso para que esse elemento seja desdobrado ou transformado no valor final. Tá? Então tá aqui, ó. Olha só que fórmula musical. Tem aqui o capital inicial. O Dinho Ouro Preto tá aqui. Para quem é mais velho, né? Capital inicial, Dinho Ouro Preto. E tem aqui até uma referência a uma música deles, não é? Ó, 17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã do dia errado, levou na bolsa umas mentiras para contar, deixou para trás os pais e o namorado. Eu estou falando na taxa de juros. Ok? Tudo bem? Eu vou colocar uma legenda aqui. Então, esses 2 elementos aqui são efetivamente os capitais. O capital inicial e o capital após N períodos. Esse T aqui é a taxa, ok? Esse N aqui é o número de períodos que você vai ter o processo acontecendo, tá? Certo? Número de períodos. Isso aqui é 1. Nossa, Vitor, que legal! Se você não colocasse, eu não saberia. Tá, então isso aqui é mais. Ó, isso aqui é mais, tá? Anota tudo. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui é família. Ih, como assim? Tem até o Titãs aí? Não, isso aqui é família. Parênteses, né? Parênteses, ok? Beleza? Então tá bom. Quer dizer, acho que tá, né? Tranquilo? Então esse aqui é o famoso juro, ou são os famosos juros compostos, certo? Ó, eu vou fazer aqui a separação, né? Para você ver o que aconteceu. Quanto que a gente aplicou de juros compostos mês a mês? 10%, certo? Os juros compostos, vamos colocar aqui, eles são similares a uma PG. Ih, como assim, Vitor? Ó, você pega esse valor e você multiplica por um fator, depois você multiplica
pelo mesmo fator, tá? Ó, vai dar o 121. E multiplica, e multiplica, e multiplica. Ele forma uma progressão geométrica, ok? Interessante? Legal? Agora é o seguinte, fazer essa conta não é algo muito tranquilo, haja vista que você tem um expoente aqui. Se você tiver, por exemplo, muitas correções, vai ficar complicado fazer essa conta. Então, fique tranquilo que no vestibular você não vai ter expressões com períodos muito longos, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Agora, imagine a situação, isso é uma suposição. Imagine o sistema bancário há muito tempo atrás. Volte alguns séculos, tá? Não muitos, né? Pouquinhos. Imagine o sistema bancário tendo que trabalhar com essa ideia aqui. Não tinha máquina de calcular, não tinha computador, tudo era feito na mão. Imagine você ter que fazer juro aplicado sobre juros. Então, vamos pensar numa simplificação desse processo? Uma simplificação que não é esse processo, é outro processo, ok? Eu vou pensar junto com você numa maneira de a gente colocar uma correção na grana, no valor, mas sem que essa correção incida sobre a correção já aplicada. Eu vou pensar em algo mais simples. Eu vou pensar num juros que a gente chama de juros simples. Eu vou mostrar como esses juros simples funcionam e, pegando o padrão, a gente coloca até uma formulazinha aí. Beleza? Vem cá, ó. Eu vou aplicar os mesmos R$100 e eu vou pensar nos mesmos 10% de correção. O juros simples funciona da seguinte forma. Apliquei R$100 no mês 0, passou um mês. O que acontece? Passou um mês, tem uma correção. Tá? Então, se você pensar em termos de juros simples, a primeira correção é idêntica à correção que você tem aqui nos juros compostos. Tá? Quanto que você vai ter aqui? R$110. Ok? Como é que o banco pode simplificar isso aqui? Não é igual ao de cima, tá bom? É diferente. Como é que o banco pode simplificar isso aí e combinar com você essa simplificação? Ele pode falar o seguinte, ele pode falar, vamos fazer assim, ó, você vai depositar esse capital aqui e eu vou corrigir esse capital com 10% para cada mês que você deixar depositado. Isso. A cada mês que você deixar depositado, eu te dou 10%. Se você deixar um mês, eu te dou uma vez 10%. Se você deixar 2 meses, eu te dou 2 vezes 10%. Então, como é que ficaria essa correção simplificada? Como é que ficariam esses juros simples aplicados? Depositou R$100 a 10%. Tá? Passado um mês, passado 2 meses, quanto eu teria de direito aqui de ser retirado? Né? Quanto que, se eu chegasse no banco agora e falasse, olha, eu quero minha grana, quanto que eu teria de direito aqui? Eu teria direito os R$100 corrigido de 10% 2 vezes, mas não é juro sobre juro, é pura e simplesmente 2 vezes 10%, ou seja, 20%. R$100 multiplicado por 1 mais 0,2, isso aqui é R$100 vezes 1,2, ou seja, R$120, tá? Perceba que o juros simples, ele simplifica o processo no sentido de que ele não coloca um expoente aqui, ele coloca um fator multiplicador aqui. Se passar mais um mês, esse cliente, não tendo retirado o dinheiro do banco, teria direito de retirar R$100 multiplicado por 1 mais 3 vezes 0,1, ou seja, 30%. Tudo bem? Tranquilo? Essa é uma simplificação que facilita as contas. Esse é o famoso juros simples. O juros simples assemelha-se a uma progressão aritmética, porque ó, você pega os R$100, acrescenta 10 e chega no 110. Pega o 110, acrescenta 10 e chega no 120. Tá certo? Como é que ficaria uma fórmula aí para os juros simples? O capital após K períodos, ou após N períodos, viria do capital inicial multiplicado por 1 mais N vezes a taxa. Então, ó, capital inicial
multiplicado por 1 mais N vezes a taxa. E não tem na taxa? Tem. Na taxa de juros, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, olha, esses são os juros simples e compostos que eu mostrei ao contrário. Porque, na verdade, o que é a realidade em termos de correção é o juro composto. São juros sobre juros. São juros que vão sendo cada vez aplicados e corrigidos em cima da correção. Corrigidos em cima da correção ficou ridículo, né? É isso? Tranquilo? Com essas ideias, com esses juros aí bem organizados na sua cabeça, nós vamos fazer várias questões nas próximas aulas, ok? Bons estudos e até a próxima. Juro que eu volto.